Olá! Hoje, dia 15 de julho do... Será que agora teremos ministro da Saúde da pandemia de 2020? Meu nome é Jaime Jardim e comigo hoje não está Dr. Fábio Lugar. Por motivos diversos, hoje ele não poderia estar. Mas se ele viesse falar, ele falaria de Boston. Enfim. E comigo estão Dr. Rodrigo Portuga, que fala de Interlagos, com seu tchauzinho simpático. E, olha só, minha gente, temos um convidado. Olha que alegria, olha que sorriso bacana. Nosso primeiro convidado, logo na 13ª live do canal. Olha que bonito. Fábio Nascimento, nosso querido amigo. Seja bem-vindo, Fábio. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Jaime. Boa noite, Portuga. Ótimo. Somos biólogos, cientistas, portanto. O Fábio também é. Esse Fábio também é biólogo. E hoje a gente vai discutir... Fábio é meu veterano, diga-se de passagem. Olha só, uma questão de hierarquia temos aqui, hein? Olha só. E hoje a gente vai discutir... Veterano do Átila. É meu veterano e veterano do Átila. Olha só, veterano só de gente famosa, Fábio. Olha só. Então, olha só, hoje a gente vai discutir taxonomia. Mas antes da discussão, logicamente, vou pedir para que nosso convidado, Fábio Nascimento, por favor, rapidamente diga para nós aí quem é você, qual a sua formação e por que você está aqui hoje. Então, vamos lá. Então, meu nome, sou Fábio Oliveira Nascimento. Então, sou biólogo, como todos os outros loucos aqui. Como o Portuga já falou, eu sou veterano dele. Então, eu também fui lá formado pela USP. Cursei o Instituto de Biociências da USP. Já uns 2 anos antes, entrei 2 anos antes do Portuga. Aí eu fiz também depois o mestrado e fiz o doutorado também como aluno do IB. Porém, eu fiz tanto o meu mestrado como o meu doutorado, aliás, até antes disso, a minha iniciação científica, na verdade, começou fazendo lá no Museu de Zoologia. Então, você já é desde a iniciação, então? Desde a iniciação, mas a minha história foi bem diferente. Eu fiz quando eu estava na iniciação, durante a graduação, eu fiz a iniciação científica. Eu vou acabar falando algumas datas, vou acabar revelando minha idade. Então foi lá, foi justamente no ano que o Portuga entrou na faculdade. Então lá pelos meados de 1998, ou seja, no século passado, eu comecei a minha iniciação científica lá no Museu de Zoologia, porém, eu não estava ainda na massozoologia. Minha vida teve vários outros caminhos antes de chegar na massozoologia. Então, eu entrei na entomologia e eu fui orientado tanto na iniciação científica como também depois no mestrado pela doutora Miriam Marques. E ela, além de ser entomóloga, excelente. Uma ótima cientista, sim. Uma ótima pessoa. E eu fui aluno dela, fiz a iniciação, fiz o mestrado e assim, ela não trabalhava não só com entomologia, né? Ela trabalhava uma coisa ainda muito mais particular ainda, né? Que era cronobiologia. Então era uma coisa totalmente assim diferente, então fugia um pouco e acho que não sei como está hoje em dia, mas na época não tinha tantos pesquisadores trabalhando com isso. E eu acabei me envolvendo lá com os insetos, acabei gostando de fazer a iniciação e tal. Mas chegou o momento, eu fiz um mestrado, aí eu trabalhei também com ritmos biológicos e associado com comportamentos de saúva. Então, tinha os experimentos, as observações que ele fazia lá no porão do museu, onde hoje é a biologia molecular. Uhum. E era aquelas coisas de trabalho, vendo 24 horas por dia durante vários dias, né? Vendo todo o comportamento, anotando tudo isso daí. Fiz meu mestrado com isso, mas durante o meu mestrado eu vi que realmente eu queria era trabalhar com massozoologia e com taxonomia, que na verdade era a minha primeira vontade quando entrei lá no Museu de Zoologia, né? Porém, na época, o Mário De Vivo, que era o curador de lá, da massozoologia, ele estava em Ribeirão ainda. Então, meu caminho acabou tomando outro rumo. Aí, depois, quando chegou no final do mestrado,
E para o doutorado eu resolvi, então, partir para alguma coisa que realmente o que eu gostava, né? Aí, nisso, eu comecei a trabalhar, de fato, com sistemática, né? Com a taxonomia de mamíferos, e em especial os felídeos neotropicais, né? Os felídeos que tem aqui, os gatos do mato, né? De pequeno e médio porte que tem aqui nas Américas. Aí mudou completamente da cronobiologia, da entomologia, fui para massologia e para taxonomia, né? Na verdade, eu já gostava disso, e aí fui desenvolvendo todo o meu trabalho, meu projeto de doutorado. Aí, depois disso, fui produzindo todos os artigos derivados da minha tese, e fui me envolvendo não só com os felídeos, né? Com outros grupos de mamíferos, e fui produzindo agora vários outros trabalhos. Fá, desculpa, gente, eu vou chamar ele de Fá, porque a amizade vem de pelo menos desde 2004, no mínimo. Alguma coisa assim. Fábio, então fala uma coisa para mim. Desde que você entrou aí e tal, você está falando sobre a questão de vários trabalhos e na sua bibliografia, né, nas referências publicadas por você, você não fez só taxonomia, né? Você falou alguma coisa sobre a história do museu também, você fez outras coisas também, né? Então, do trabalho publicado, tem também mais uma. Na verdade, não é nem a história do museu, era mais um trabalho que eu acabei participando junto com o Mário De Vivo e com o Luiz Fábio Silveira, que era Uhum. sobre a curadoria Hum, em museus, os diferentes tipos de coleções, né? Existe a coleção de museu, a coleção didática, coleção de instituto e tudo mais, e o papel do curador e da curadoria, que são coisas completamente diferenciadas de uma atividade de um professor universitário. Além disso, né, na verdade, além de você ter todo aquele tripé que um professor universitário tem, né, que é o ensino, a orientação e difusão cultural. O papel do curador, além desses três, tem também o trabalho da curadoria, que é uma coisa totalmente diferenciada. Então tem ótimo, isso aí também. bacana. Vamos começar a dar a tocar o nosso barquinho, então? Portuga, você quer dar uma introduçãozinha para nós sobre o que é taxonomia e qual a relação dela com o atual impacto ambiental que está tendo? Bem, antes de mais nada, né, por que a gente trouxe taxonomia, que não é esse, né, nome feio, pelo menos para quem não é da área, né? Se nós trabalhamos com ciência, e ciência é o que se denotou chamar de hard science, é uma ciência de base, uma ciência que tenta responder questões de longo prazo, né, assim como física, assim como química, biologia, tem entre seus inúmeros pressupostos trabalhar com organismos, comunidades fechadas, em algum momento, ou com um indivíduo, se o indivíduo é bom para responder uma pergunta ou não, não sei, ou com um conjunto de indivíduos que representa algo mais ou menos coeso, né? Mais ou menos coeso pelo menos nos últimos anos, assim que se trabalha mais ou menos. Isso é uma espécie. A gente tem que saber o que é uma espécie. Espécie é necessário para o nosso conhecimento. As definições e conceitos de espécie tem um monte aí, a gente pode discutir isso um conceito por apresentação, dá uma aula de cada conceito, uma aula de cada definição, né? Mas desde que a teoria da seleção natural se confirma, se consagra como essencial para o entendimento da evolução, e também para responder uma pergunta que é uma das perguntas por trás de Darwin, né? Por que o que a gente vê é tão diverso? Por que tem tantas espécies? Por que tem tantas formas diferentes entre si, mas os indivíduos dessa forma são mais semelhantes entre si que todo o resto? Essas perguntas, em vários níveis, ou populacional, ou em uma espécie, ou entre várias espécies, organizá-las, saber quem são e saber como é a evolução delas, é papel da taxonomia. Organizar esse conhecimento da forma mais abrangente possível,
organizar e dizer quem são as espécies de fato, quem são essas unidades essenciais do cálculo da biodiversidade mundial. Isso é o papel do taxônomo, é o papel da taxonomia, e aí também, dependendo da área, é chamada de sistemática. Né? E a Vanessa está falando comigo. E ela veio aqui, sabe por quê? Ela está me dando cerveja, então eu não posso dizer não. Entendi. Agora, só para saber, Mas porque você isso falou da Vanessa no primeiro episódio. Quem é Vanessa? Vanessa, vem cá, vai. Deixa eu mostrar a Vanessa. Ela tá de pijama, ela não quer aparecer, mas eu também tô de pijama. Tá, tudo bem. Tá, a Vanessa foi embora. Ela não Ok. quer saber. Vamos continuar, então. Mas voltando ao ponto aqui, faz parte. Né? Pelo menos não apareceu pelada, né? Que nem no... Mas voltando aqui, independente disso, taxonomia é importante. A gente tem que saber quem são as espécies, o que elas fazem, e onde estão, e se o que a gente vê é real. Esse é o papel do taxônomo, que também é chamado de sistemático. Tanto o que é uma espécie, como as suas relações. Né? Você concorda comigo, Fábio? Eu esqueci alguma coisa? Então, né? aí é uma coisa também importante que você falou assim, que depois eu até mostrar a capa do livro, que eu separei aqui 3 livros que seriam recomendáveis assim como base. Até mesmo a definição de que tem isso, sistemática e taxonomia. São coisas separadas ou taxonomia é parte da sistemática, né? Que eu estava vendo aqui em um dos livros, até mesmo o Mair falava, se não me engano, o Simpson também falava que a taxonomia seria uma divisão, fazia parte da sistemática, seria uma subdivisão da sistemática. Que a diferença que que a taxonomia ela cumpriria o papel da classificação, fazer a identificação primeiro, né, do espécimes e para ver qualquer espécie, identificação, classificação e a nomenclatura. São essas três partes que compõem a taxonomia. E a taxonomia seria uma parte da sistemática. Essa é uma das definições. Ótimo. Mas também tem outras pessoas que acabam separando a sistemática da taxonomia e chamando a parte, o que seria a sistemática, seria sim o estudo das relações entre os táxons, né? Seria a parte mais voltada para a filogenia. Perfeito. Mas essa é uma das definições. Você Não sei se você vocês consegue concordam me ou não. dizer Eu sou bem aberto em relação a isso. o qual, para uma pessoa que faz engenharia, o que é identificação, o que é nomenclatura e o que é essas 3 partes que você havia mencionado? Ah, tá. Então, acabam sendo, na verdade, 3 etapas até mesmo do trabalho, né, do procedimento taxonômico, né? Então, a identificação, você pegar um indivíduo ou um grupo de indivíduos e tentar identificá-los dentro daquela população ou de várias populações, como o Portugal estava falando. Ver semelhanças, coisas que eles têm caracteres que são semelhantes entre si. Ou seja, você está mexendo com o estudo também da variação. E a variação você tem que estudar em vários níveis. A variação individual, por exemplo, nós conseguimos ver que você, Portugal, temos semelhanças. Aí nós somos classificados dentro de uma espécie, porém nós temos características particulares, características individuais, certo? Então você tem que ver o nível da variação individual, da sexual, diferença de espécies que têm dimorfismo sexual, tem diferenças entre os sexos, eles separam macho, fêmea e tem diferenças entre os 2 sexos. Etária ou ortogenética, a gente sabe que se pegar um filhote, uma criança, tem características que vão ter diferenças se você pegar um adulto ou um idoso. Então você tem a variação etária e, mas eu acho que acaba sendo relevante para estudos taxonômicos, é a variação geográfica. Então, um conjunto de caracteres que você consegue enxergar ao longo da geografia, da distribuição geográfica do táxon, se você consegue enxergar semelhanças entre as populações. Entendi. Então, é um nível que você consegue, é o da identificação. A outra é da classificação. Essas populações, esses grupos de espécies ou de indivíduos, que vão compor uma população, essas populações, elas são semelhantes entre si
ou qual são o grau de diferença que existe entre elas. Então, se você consegue separar em grupos com uma certa distinção, ou receber um nome, seja ele com nome de espécie, subespécie, ou que seja. Então, você vai, de uma certa forma, classificar aqueles grupos. E depois você vê a nomenclatura. Então, quais são os nomes, né? Se você, então, a população mais ao norte vai receber um nome X. Sei lá, vou colocar como exemplo aí uma espécie de macaco, cebus robustos. Mais ao sul tem as suas particularidades, então vai receber outro nome, cebus nigritos, por exemplo. Então você consegue separar, então você está dando nome, você está dando classificação, você está classificando, você está nomeando. Sim. Aí já entra numa outra fase, que aí na parte da filogenia, aí já que pode estar, quem trabalha com taxonomia pode trabalhar com filogenia, não tem nenhum problema. Aí você vai ver, não só com essas duas espécies, mas com outras, qual que é a relação de parentesco. Apesar de elas estarem próximas geograficamente, mas elas são espécies irmãs ou não? Sim. E depois tem a geografia envolvida e outras coisas. Só gostaria de fazer um adendo rapidamente. Eu falei assim, para uma pessoa que está fazendo engenharia, gente, é só para a gente entender, é que uma pessoa que não é da área de biológicas, tá? E eu, quando eu digo biológicas, eu digo biologia devido à especificidade da área, tá bom? Então, é só por causa disso. Me veio aqui em mente para que fizesse isso. Portuga, com relação à taxonomia, como a taxonomia se relaciona com a biodiversidade? Então, quando eu dou aula, eu costumo falar disso. Para mim, não precisa dessa justificativa, mas ele é um grande justificador do porquê que a taxonomia é importante. Quando você fala em biodiversidade, você está falando em diversidade de algo, diversidade de forma, de, sei lá. Mas não é isso. Trabalho com biodiversidade e diversidade do número de espécies, riqueza e riqueza relativa, enfim. Eu quero saber quantas espécies tem numa região, X espécies. Eu quero saber o número de espécies endêmicas, ou seja, exclusiva de um país, Y espécies. Quero saber quais espécies têm mais do que outras em determinada região. Em todas elas, antes desse trabalho que é fundamental para saber a diversidade de uma região, a gente sabe por quê, né? Quando se trabalha com qualquer índice de impacto, impacto ambiental, né? A gente tem que saber que espécies estão lá. Para saber quais espécies, se essas espécies são que a gente acha que a gente precisa primeiro de um especialista, porque biólogo não entende tudo, não entende quase nada, não entende de 0,01% de tudo que a biologia dá. Tem que chamar um especialista e falar, olha, eu trouxe um macaco aqui, esse macaco é aquele macaco ali? Aí o especialista vai olhar, um macacólogo, na verdade, primatólogo, uma área específica, ou se não, um mastozoólogo, vai falar, olha, é verdade, tem esse, né? Tem esse besourinho aqui, esse besourinho, vou chamar um especialista em besouro. Né? Geralmente é entomólogo, especialista em inseto, e ainda dentro de inseto, cada um tem uma especificidade. Enfim, além do mais, eu quero saber que se aquelas espécies que eu estou encontrando lá, que o catálogo diz, ou que algum autor antigamente disse, né, são de fato ainda as mesmas espécies, ou quem sabe são espécies novas. Então a gente temos para saber exatamente quem são essas unidades fundamentais da biodiversidade. A espécie, antes de mais nada, ela também é uma unidade fundamental do cálculo da biodiversidade, assim que tem que trabalhar desde o século XIX, independente do seu conceito ou da sua definição de espécie. E aí entra o taxônomo, a taxonomia ou a sistemática. Tem que ter um especialista para dizer, é essa espécie ou não, é outra, ou, nossa, a gente não deixou de ver isso antes, ninguém viu, isso é uma espécie nova. Meu Deus, isso pode mudar tudo, isso pode mudar a construção de um dique, isso pode mudar a construção de uma obra gigantesca, de uma barragem, ou de algum empreendimento em lugares que até então não tinham conhecimento tão adequado da diversidade local. Se eu, por exemplo, descobrir um sapinho novo onde vai fazer uma represa hidrelétrica, talvez, na verdade, com certeza, mude toda a prerrogativa de como se vai fazer aquilo lá, se é que vai ser feito. E aí entra o trabalho taxônomo. Um taxônomo uma má taxonomia, mal feita, tem resultados horríveis, tanto para o cálculo de biodiversidade como para esses pequenos pontos que eu falei aí, né? Empreendimentos Fantástico. e afins. Muito bem. Fá, como é que fica a questão da relação da taxonomia com o museu e a biodiversidade? Então,
Taxonomia, Se você puder explicar o que é o museu que eu estou falando, o Museu de Zoologia, né? Se você puder dar uma rápida pinceladinha. então, Museu de Zoologia, os museus de história natural, né, podemos dizer assim, são instituições, são lugares onde a gente guarda diversos espécimes da biodiversidade, sejam eles animais, plantas, ou que seja, são guardados, armazenados, identificados, catalogados para fins de estudo, pelo menos o acervo científico, e tem um acervo, a parte expositiva, que é uma outra questão que não entra aqui agora. E ele tem um papel, como eu falo, como se fosse uma biblioteca. Ele vai ter um papel importante que vai estar tendo um registro daquela espécie, não só da espécie, mas também do local dos locais, né, onde os espécimes foram coletados. E traz, cada espécime, ele é extremamente valioso, porque ele te traz um monte de informações históricas. Então, tem um monte de animais, um monte de espécies que podem estar extintas em alguns lugares e que tem um reservatório, tem um lugar ainda que guarda essa informação. Então, é um local que a gente pode dizer que é um local onde principalmente os taxonomistas, ou quem tem interesse ou precisa trabalhar com taxonomia ou alguma coisa envolvida com espécies, vão ter que buscar informação ali. Então, estão nos espécimes que estão armazenados nesses locais, que são os museus. Uhum. E, geralmente, os museus também têm o acervo também bibliográfico, que é uma outra coisa também extremamente importante. A bibliografia também é extremamente importante para o trabalho de um taxonomista. A bibliografia, pelo menos desde a época de Linneu, às vezes até antes de Linneu, para resolver alguns problemas, que o Linneu se baseou em outros autores, até os últimos, os trabalhos mais recentes que saem. Então, essa é uma coisa um pouquinho diferente de quem trabalha com determinada área, que artigos de 5 anos para trás não tem mais, já estão velhos, mas para nós, por exemplo, coisa de 250 anos é bastante útil até hoje. Entendi. E os espécimes são importantes. Ok. Portuga, você quer falar alguma coisa? Sim. Eu queria, um dos motivos de trazer o Fábio aqui, não sei se a gente vai ter tempo para discutir isso, mas são dois pontos, Faz uma né? segunda parte, né? Talvez só sobre o museu, né? Porque uma dessas duas perguntas é falar sobre o que tem acontecido com o descaso do museu no Brasil, né? O museu no amplo sentido, museu de tudo, né? Museu tanto expositivo como museu, uma coleção de referência, é isso que nos interessa, né? E a segunda pergunta era sobre, aí acho que dá para falar hoje, né? Que é mais específica sobre o impedimento taxonômico e o caso Zootax. O que você acha? Boa. E acho que dá até para desmembrar para um outro vídeo. Hein? Só falar do Zootax, do caso. A gente comentou. Acho que só Zootax. Acho que Zootax dá um vídeo mais longo, hein? Então, mas pincelando, você consegue pincelar o que você acha da Zootaxa? Não da revista, né? Do caso. Sim, do caso Zootaxa. Tá, então foram duas perguntas. O caso do Zootaxa, a outra era de museu. A gente sobre o incêndio que aconteceu e o que tem acontecido com o descaso, né? Se vocês me permitem, eu acho que é melhor a gente direcionar para o caso Zootaxa, e se for o caso, a gente fala só sobre o museu. Concordo. Tá bom. E aí, Fá? Putz, vou tentar fazer uma coisa mais breve, né, possível. Então, eu acho que o que está acontecendo, imagina, são dos poucos lugares realmente que você tem espaço, que trabalham com taxonomia, publicar numa revista. E muitas vezes os trabalhos de taxonomia não são, às vezes, trabalhos muito curtos, são coisas extensas, lugares extensos. Então, são muito poucos lugares que a gente tem para publicar, e a Zootaxa é um desses. Né? E tem o problema, né, que eles estão questionando a autorreferência. Esse foi o problema, né? Esse é o problema. Então, quais são os outros lugares? Quais são as outras revistas? São realmente, além das Zootaxa, são muito poucas as revistas que te dão espaço. Tem muita revista que te limitam ou quantas palavras você tem que colocar no artigo. E tem coisa que você coloca lá no material suplementar que fica online. Então, isso para trabalhos, às vezes, longos de taxonomia, acaba sendo complicado. E
E, e esse é um grande problema. Se você tem poucos lugares, você vai acabar citando, você acaba tendo problema da autocitação, né? Você acaba usando geralmente a mesma revista. Para alguns grupos acaba mais um complicador, né? Que às vezes são poucos estudados, são poucas pessoas que estudam, né, também. Não tem a questão de alguns poucos especialistas que acabam publicando essa revista, então vai ter um problema seríssimo disso, né? Então, eu acho que isso que acabou pegando para dar A para queda que desqualificá-la deu dentro com daquele relação. sistema. Sim, 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 sim. É interessante falar sobre isso, porque a gente retoma aqui o ponto que a gente estava tendo anteriormente de discussão, né? Que é exatamente a perda do espaço que você tinha para poder divulgar trabalhos nesse espectro, né, da taxonomia. E uma outra questão, os jornais que se permitem trabalhar com taxonomia, que tem na sua política a publicação de trabalho com taxonomia, alcançam valores muito pequenos com relação à sua, em termos de qualidade, no sentido de qualificação mesmo, não de O qualidade fator de impacto. no fator de impacto, O fator de exatamente. impacto geralmente são menores. Sim, E você sim. fica restrito. Para publicar os trabalhos de taxonomia que eu tive, eu acabei publicando no papéis avulsos, por exemplo, porque eu não tinha um espaço e não ia ter um impacto. Eu já fui rejeitado, até mesmo dentro das OTACs, o meu trabalho. E agora, por felicidade, que também mudei um pouco o enfoque, que eu consegui ser publicado lá na Zoological Journal, né? Linnean Society. Hum. É um Então, ótimo eu tive que jornal. mudar o foco. É ótimo. E tem uma outra coisa. Mas qual foi o foco que você mudou, Fábio? Então, aí que tá. A gente vai ter que acabar se adaptando aos novos tempos. Eu não sei como é que tá o caso aí da malacologia, mas para você conseguir ter uma publicação em revistas de maior impacto, trabalhando com sistemática e com a zoologia, hoje em dia, já na verdade já faz alguns anos, é difícil você publicar só com morfologia. Você tem que agora o lance é a taxonomia integrativa, né? Sim, Então aí no você tem caso que seria a colocar sistemática, né? A taxonomia associada a uma não, filogenia. não necessariamente, porque o meu trabalho não tinha uma filogenia em si, né? Não fiz o trabalho. Teve você engloba não só a morfologia, você usa outros, você usa, por exemplo, a morfologia, outros enfoques para você criar uma robustez para os seus dados, para as suas hipóteses. Então, hoje em dia, pelo menos, não sei como está nos outros grupos, mas hoje em dia, para a mastologia, é muito difícil você publicar só com morfologia. Você tem que Fábio, colocar no molecular e outras coisas. Fábio, Portuga, você quer falar alguma coisa antes que eu fale? Pode Não? falar, pode falar. Ok. A minha Uhum. pergunta é o seguinte: a gente está falando do seu artigo, mas o que é o seu artigo? Por favor, explique-nos. Gatos palheiros. Fale Gatos, sobre os gatos, gatos Então, palheiros. gatos. Gatos de Gato vamos pijama. palheiro. lá. Gatos Ele é palheiros. gatólogo, gente. Ele é gatólogo de pijama. É. O gato palheiro, né, que você não pode usar em espanhol, né? Não pode falar o gato parreiro. Antigamente, até na literatura mais antiga, você poderia falar e até escrever, mas uns 20 anos para cá, eu cometi essa gafe tentando falar meu portunhol, né? Até que o técnico falou assim: olha, hoje em dia a gente não fala mais isso, a gente fala gato de lo parronal. Aí depois eu fui saber o porquê, né? Depois eu falo em off. Ok. Enfim. Então, o meu trabalho ele é derivado no meu doutorado. Meu doutorado, então, foi com revisão taxonômica do gênero leopardos, que são os gatos de pequeno e médio porte na região neotropical. Que tem Eu já bolinhas. havia publicado, nem todos, né? Mas a maioria. Gatos de Ah, bolinhas. e uma das espécies de gato palheiro pode falar que é um gato de botas, né? As Hum. patinhas todas pretas. E então eu já publiquei 2 artigos. Um deles saiu em 2014, que era de Leopardos Geoffroy, que é o gato do Mato Grande. E falava sobre E o quê? o Leopardo Geoffroy era taxonomia
Ei, perdemos o Fábio, será? Ixi, volta, Fábio. Fábio, caiu, machucou, meu filho. E Passa ele geral. travou aqui numa posição engraçada, né, rapaz? Ele parece que tá soprando velhinha. Ou tá mandando beijo, sei lá eu. Ele travou, rapaz, É, olha só. Olha lá. Fábio, alô? Tá me ouvindo? Fábio? Tô ouvindo. Oi? Agora sim, agora voltou. Ah, que É, travou. É que Travou. você travou numa tudo posição bem. muito engraçada, inclusive. Ih, travou de novo, a internet dele tá A ruim. internet dele, bem, dessa vez é a internet dele, não é a minha. Ah, não, é claro. Escuta, e já vamos retomar então aqui, enquanto o Fábio não Sim, retoma, sim, sim. É. qual a relação da taxonomia e o Red List? E o que é o Red List, né? Olha só, a gente Rapidamente. vai ter tempo de falar do Red List. Red List é Temos o 8 minutos. 8 minutos. Esse é Não, o é só para livro você passar para das. mim. É o Red List, é o livro, não é bem um livro, né, mas é um catálogo com a situação das espécies no mundo, né? Desde tem uma lista até com os extintos já, que já foi. Uhum, Essa aí já não adianta mais lutar porque já sumiu da natureza, com as ameaçadas de extinção, seus sim, diversos graus, e as nem tão ameaçadas até um grau de ameaça quase inexistente. Né? Então, sim, por exemplo, para saber isso, por isso que a gente tem que fazer taxonomia bem feita, tem que Opa, saber como fazer taxonomia. No caso do Fabinho, por exemplo, ele sim, atua com felino. E sim, felino é uma sim, coisa sim, muito legal, porque tem várias espécies de felino que estão ameaçadas, mesmo assim. sim. Estão na red list da oi, gente, tudo bem? IUCN, que cuida disso. Fábio, voltou? Tá me ouvindo? Voltei, caiu Mas aqui. Sim. vou rapidinho da red list aqui. Deixa só o Portuga terminar o raciocínio dele e a Não, Ah, gente tá já bom. retoma. é isso. Não, tá Então, bom, a tá gente falou ok. da red list, né, Isso. quando você estava out, mas qual é eu estou curioso, Fábio, qual era o objetivo? Gato palheiro. Quantas espécies de gato palheiro leopardos tem na América do Sul? Então, essa foi a pergunta que acabou norteando, que é o seguinte, Ah, que existem, putz, desde que ele foi descrito até hoje, pelo menos uns 200, um pouco mais de 200 anos, a história taxonômica desse bicho sempre foi uma confusão. E especialmente ao longo do século XX, até pouco tempo, é aquela questão, na maçosia tem aquela questão de uso de subespécie. Então, uhum, dependendo de autor por autor, variava o número de subespécies. E muitas dessas subespécies, quando elas foram descritas com pouco material. Então, o cara baseava em um, dois espécimes e dava um nome. Então, o material era escasso eles não faziam uma comparação e uma análise mais detalhada disso. E definiam isso, então, se tinham várias subespécies dentro desse grupo. E observando, quando eu comecei, eu já olhando pela literatura e depois quando eu fui nos museus olhando os espécimes, eu comecei a ver que realmente existia diferenças entre essas subespécies dos gatos palheiros. E aí depois fazendo todo o levantamento dos caracteres morfológicos, aí eu fui distinguindo, tentando ver a variação, se era individual, se era sexual, etário, o que seja. Fui separando. E depois eu fui colocando na geografia todas essas variações. Aí eu fui vendo que os grupos eram consistentes geograficamente. E entre esses grupos, eu não conseguia, não enxergava nenhuma, como se diz, uma mudança gradual nas regiões que elas estavam próximas de contato entre essas espécies. Eram sempre divisões dos caracteres de forma abrupta. Mudava de uma coisa para outra como é diferente. Então isso já era um indicativo que alguma coisa era diferente e possivelmente o fluxo gênico quando existia era muito menor. Então isso já era um indicativo que eram coisas, entidades separadas. Aí nesse caso, aí depois a gente usando com a morfologia, aí depois usando os dados moleculares que já haviam sido publicados nos últimos 20, 25 anos para diferentes populações ao longo da distribuição geográfica de gato palheiro, a gente reuniu essas informações e também a gente rodou lá a gente fez uma análise também. A gente fez análise morfométrica também e também olhando, a gente fez o estudo também do nicho das variáveis
climáticas, geográficas de cada um desses grupos. Também a gente fez uma análise e realmente viu que existiam separações bem consistentes desses agrupamentos. Então, Então tudo isso foram indicava, 3 análises complementares entre si que você fez: morfométrica, basicamente, né? morfológica e ambiental. Ambiental, molecular e Molecular, tudo isso. desculpa. É, isso, esse trabalho, então, voltando um pouquinho, né? Então, esse trabalho, então, isso eu não fiz sozinho, acabei fazendo junto com os outros autores, especialmente com o Anderson Feijó, Uhum. que era lá da Federal da Paraíba, e agora ele está fazendo o pós-doc dele lá na China. Então, ele está lá, e depois entrou um colega dele, que era o Long, que é o terceiro autor, que ele ajudou com a gente para fazer algumas análises, principalmente aquelas de separação de espécies e tudo mais. Ele fez umas análises que só que esse rapaz ele entende bastante. Então ele entrou e ajudou a gente nisso também. Então, e além disso, eu visitei vários museus e o Anderson, quando ele estava fazendo mestrado, a gente fez um acordo. Eu sabia que ele ia rodar a América do Sul, ia visitar coleções que eu não tive acesso e não sei quando eu poderia acessar, né? Então, quando ele foi fazer o mestrado dele, que ele fez com tatus, ele também aproveitou, mediu e tirou foto dos espécimes. Então, ao longo de todo esse tempo, para os museus onde ele também viajava, ele coletava, reunia todas as informações desses bichos e também do outro grupo, que é do grupo Tigrinos, que a gente publicou em 2017. A gente foi reunir todas as informações e a gente acabou trabalhando todo esse volume de dados. Então, em parte, a demora de ter publicado tudo isso, desde lá do fim do meu doutorado até hoje, ou pelo menos do começo do meu doutorado até agora, dá 14 anos, então levou um certo tempo, por causa disso, de tentar reunir vários espécimes e fazer uma coisa bem mais completa também. Então, Perfeito. eu também não me sentia seguro ah, se fosse há 2, 3 anos, 4 anos, se a gente tivesse publicado, eu não estava me sentindo achando que aquele trabalho estaria. Eu não estava satisfeito se ele estava completo ou não. Acho que agora sim. Ele tá, acho que está bastante bem redondinho, né, o trabalho. Acho que agora eu fiquei satisfeito, talvez um pouco do meu perfeccionismo, de um cuidado maior de apresentar os dados e aí, a nossa hipótese agora, eu vou ver se, acho que o pessoal está tendo um impacto grande, acho que vou ver se o pessoal vai aceitar a nossa proposta, né? É isso aí. Não basta ser cientista, você também tem que divulgar. E para que dê certo, tem que ser aceito. Mas Bom, eu acho que sim. gente, infelizmente nosso tempo está acabando, temos muito pouco tempo. Agradeço aos 2 colegas. Obrigado, Fábio. Vamos retomar aí uma segunda vez aí no futuro. E agradeço a colaboração dos senhores. Para que todos saibam, estamos aí no Facebook, o trabalho está sendo divulgado. Por favor, curtam e compartilhem. Senhores, aquele abraço. Tchau.